Fala galera, e na Arena Fonte Nova em Salvador, o Grêmio empatou em 0-0 contra o Bahia. Resultado foi bom, o Grêmio permaneceu no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, só que a atuação mais uma vez, o tricolor foi mais do mesmo, não jogou bem e também errou demais durante a partida. Agora tem algo, e também por isso a minha demora aqui em gravar este conteúdo de pós-jogo, que são os discursos do vestiário, do técnico Roger Machado e também do vice de futebol Denis Abraão. Tem aí algum ruído de comunicação, e isso precisa ser resolvido o quanto antes. Nós vamos falar disso e também fazer uma análise de Bahia 0, Grêmio também 0 aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$5, premiação máxima que pode chegar até R$20 mil. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas e você que apostou no empate em Salvador certamente vai começar a semana com muito dinheiro no bolso com a X6Bet, tá legal? Bom, na escalação inicial que projetávamos, colocamos aí o Grêmio da seguinte forma, com o Thiago Santos no meio-campo e o Elias começando no ataque. Eu tinha informação até que o Lucas Silva seria o escolhido pelo Roger, mas não, foi o Thiago que começou a partida lá na Arena Fonte Nova. O Grêmio, que teve Gabriel Grando, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. Meio de campo, Thiago Santos, depois Matheus Sarará, Bitelo, Campaz, depois Pedro Lucas, Janderson, depois Emerson, Elias, depois Ferreira, Diego Souza, depois Ricardinho. Foi esta a equipe, que teve aí um primeiro tempo de muito equilíbrio com o Bahia. Se nos primeiros 15 minutos o time da casa tomou a iniciativa, tentou pressionar, o Grêmio depois equilibrou, criou algumas chances, mas aí veio o último toque. E ali o Grêmio pecou demais, e também especialmente na hora da finalização. O Elias teve uma bola, por exemplo, que se ele chuta, fatalmente faria o gol em cima do Danilo Fernandes, mas aí ele dá um toque a mais, deixa a bola sair pela linha de fundo. Mas pelo que o Grêmio apresentou, um time mais organizado e também tentando chegar ao gol adversário, dentro do que o Grêmio apresenta na Série B, eu considerei um bom primeiro tempo por parte do Grêmio, apesar da dificuldade na hora de finalizar, na hora de concluir as jogadas. Bom, o segundo tempo foi justamente o oposto. O Bahia voltou melhor, com mais volume, teve aí 3 chances no mínimo claras de marcar o gol, especialmente no final ali, uma atrapalhada do setor defensivo, que a bola bate na trave, depois quase no rebote o Bahia acaba marcando. Então, dentro das circunstâncias, um primeiro tempo bom e um segundo tempo ruim, considerei esse um resultado interessante para o Grêmio. Por quê? Porque eu penso que a partir do segundo turno, o Grêmio vai ter aí mais 3 partidas até o final do turno, que serão contra o Náutico na sexta-feira, depois o Tombense também em Porto Alegre, e aí fecha o turno contra o Brusque em Santa Catarina. Eu penso que aí nessas 3 partidas o Grêmio vence, e acho que até vence bem. E aí vem o retorno, e especialmente as partidas contra o Cruzeiro, o Vasco, o Bahia e também o Sport Recife serão na Arena, porque aí o Grêmio vai ter mais jogadores à sua disposição. Os 3 contratados até agora, o Lucas Leiva, o Tassiano e também o Guilherme. E eu já digo aqui de antemão para vocês, esses 3 são titulares do Grêmio atualmente. O Lucas Leiva, eu penso que será o divisor de águas do Grêmio nesta competição, eu não me canso de falar disso, porque vamos combinar o seguinte, eu penso que o Grêmio tem uma boa defesa, tá?
se às vezes sofre em alguma ou outra partida, mas o Grêmio leva poucos gols. Isso é um fato, isto é uma constatação. No ataque tem um centroavante que faz gols. Pode aí, às vezes, ter alguma dificuldade na sua forma física, mas chegou na área em condições. Diego Souza é artilheiro, é matador. Ele sabe colocar a bola para dentro. Então, o Grêmio tem aí, podemos dizer, dois extremos do seu time para uma disputa de Série B que eu considero bem aceitável. Agora, o problema está no meio de campo. Aí é a grande dificuldade do Grêmio, porque é uma equipe que é muito precária na organização das jogadas, cria muito pouco, oferece aí poucos problemas ao adversário, e com o Lucas Leiva eu já penso que muda da água pro vinho. Ele começando ali na primeira função do meio-campo vai dar uma outra dinâmica, uma outra movimentação, uma outra cara para esse meio-campo do Grêmio. O mesmo acontece com o Tassiano, também com o que o Grêmio tem à disposição, penso que ele acrescenta e muito ao time do técnico Roger Machado. O mesmo acontece com o Guilherme. Penso que ele é mais jogador, especialmente que o Janderson e também o Biel. Mas isto, na minha avaliação, não é o suficiente. E aí tem um ruído de comunicação que me preocupa muito. Eu esperei bastante aí para gravar esse conteúdo porque ouvi atentamente as entrevistas do técnico Roger Machado e também do vice de futebol Denis Abraão. Mas eu vou mais além. O CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, estava nessa entrevista na Rádio Guaíba. Ele falou aí algo interessante. O que disse o Carlos Amodeu? Que o Grêmio ele não poupará, segundo as palavras do seu CEO, esforços para reforçar o grupo. Se tiver que abrir mão da solidez financeira, abrirá. E isso foi claramente dito pelo Amodeu. Como eu disse, estava nesta entrevista. O Amodeu entrou pelo telefone no Ganhando o Jogo. Se eu não me engano, foi agora não vou me lembrar o dia aqui, não vou me lembrar, mas eu acho que foi na terça-feira, se eu não estou equivocado. E depois do jogo hoje, lá na Arena Fonte Nova, o técnico Roger Machado, ele disse que o presidente Romildo, ele o avisou que não chegarão outros reforços. O próprio vice de futebol, Denis Abraão, ele já também admitiu em outras vezes que o Grêmio vai contratar. Algum ruído aconteceu aí no meio do caminho. E eu penso que nesta semana, algum dirigente tem que vir a público e esclarecer. Ou o Grêmio vai contratar outros atletas, ou então o ciclo de contratações está encerrado. Mas alguém tem que botar uma pedra no sapato disso, de uma vez por todas. Ou o Grêmio vai contratar, ou não vai trazer mais ninguém. Porque agora, esse discurso confuso, cada um fala uma coisa, dá uma ideia de que o Grêmio está perdido, de que o Grêmio não sabe o que fazer. E isto é, sem dúvida, muito preocupante. Para efeitos de tabela de classificação, permanece mais ou menos a mesma coisa. O Cruzeiro, cada vez mais disparado na ponta, deve aí ser o campeão dessa competição, até com uma certa folga, porque tem já uma distância muito grande em relação aos outros, e até depois dos resultados deste final de semana, o Cruzeiro venceu o Vila Nova de Goiás, primeiro colocado com 37 pontos, segundo o Vasco com 31, terceiro Bahia 29, Grêmio quarto 26, quinto Criciúma 23 e o sexto Sport com 22. Então, olha só, o Cruzeiro abriu 11 pontos do Grêmio já, e até nem falo no primeiro lugar, mas o Grêmio precisa avançar e dá para alcançar aqui pelo menos o Vasco. Pelo menos tentar chegar na vice-liderança, para aí subir com mais tranquilidade. Tá certo? Este conteúdo foi um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.